Que bom nós podemos estar na casa de Deus mais uma vez, né? Como é bom nós podemos estar aqui adorando, bendizendo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E também ouvindo da sua palavra, participando da palavra do Senhor. Como é bom, né? A gente poder se alimentar da poderosa palavra de Deus. E nesta noite não será diferente. Nós estaremos aqui para ouvir a voz de Deus. Quem veio ouvir a voz de Deus aí, diga aleluia. Glória a Deus. Então abra o teu coração, deixe o teu coração aberto, não para as palavras do pastor Marcos, mas para a palavra de Deus. Abra o teu coração, abra a tua mente para que o Espírito Santo possa ministrar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós tivemos aí praticamente 2 domingos aí de pausa na nossa caminhada, não é? Nós estávamos numa caminhada aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? E aí nós tivemos aqui domingo o pastor Jacobi, né, o belga, que veio pregar. Depois nós tivemos a nossa conferência, que estava o pastor Osair. Então nós demos uma pausa. Mas vocês pensaram que eu tinha esquecido, né? Então vocês pensaram, agora o pastor vai mudar de rumo. Não, senhor, nós vamos continuar e vamos terminar esta série de mensagens em Filipenses. Amém? Glória a Deus. Então pega a tua Bíblia aí, abra lá Filipenses, capítulo 4. Glória a Deus. Que bom nós podemos estar aqui mais uma vez. Quem achou aí, diga aleluia. Quem não achou, diga espera um pouco. Então todos acharam? Que maravilha. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Depois nós vamos conversar sobre este texto aqui que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. E a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O tema da minha mensagem hoje é exortação, encorajamento e oração. Exortação, encorajamento e oração. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo, ele começa o versículo dizendo, portanto, irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E eu já quero aqui lançar uma pergunta. Como podemos estar firmes no Senhor? O apóstolo Paulo fala a respeito de podermos estar firmes no Senhor. Lá no capítulo 3, versículo 20 a 21, ele diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O apóstolo Paulo está dando uma receita para nós, de como permanecermos firmes no Senhor. Qual que é a nossa intenção? É tirar o foco e o olhar da terra, tirar o foco e o olhar das coisas e passar a começar a olhar a eternidade. Quando nós começamos a olhar a Cristo na sua próxima vinda, nós entendemos que tudo aquilo que nós temos que fazer, tudo aquilo que nós vamos fazer,
tudo aquilo que nós pretendemos fazer será para a glória e louvor do nome do Senhor. Então ele diz o quê? Que a nossa pátria não está nesta terra, ainda que você seja um cidadão aqui da terra, certo? Mas em Cristo Jesus você é um cidadão do céu. Então o nosso olhar precisa estar na pátria vindoura, na eternidade, no Senhor. Quando nós estamos com este olhar, quando nós temos este entendimento, com certeza nós não estaremos mais perdidos, nós não estaremos mais vencidos, né, por este mundo, mas nós estaremos sempre com o nosso olhar e firmados numa coisa, que um dia ele voltará a buscar a sua igreja. Assim nós podemos nos firmar no Senhor. Pastor, mas não é então leitura da palavra, oração? Isso faz parte. Mas uma das coisas que nós precisamos olhar é para a eternidade. Cuidar daquilo que Deus nos deu, da coroa, da salvação, daquilo que Deus já nos conquistou para Ele. Continuarmos firmes, olhando no Senhor. Amém? Então ele diz, permanecer deste modo, firmes no Senhor. Sendo que feliz, alegre, porque nós já temos a nossa pátria celestial. Quem tem a pátria celestial, dá glória a Deus aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então começo este conjunto de versículos dizendo isso, que nós precisamos continuar firmes no Senhor, olhando para a eternidade, olhando para o céu. Mas tem uma coisa nesses versículos, que ele vai continuar, que é engraçado. Mas ele diz o quê? No versículo 2 ele diz, rogo a Evódia e a Sintique. Paulo está rogando essas duas mulheres, para quê? Ele diz que pensem concordantemente no Senhor. Então nós entendemos que ali naquele lugar, naquela igreja, havia duas mulheres que trabalhavam, que batalhavam para o Evangelho, que lutavam para a causa de Cristo, mas elas tinham problemas. Elas estavam com algumas situações ali que precisavam ser resolvidas. Né? E ele continua dizendo, a ti, fiel companheiro de julgo, ele diz, também peço que as auxilie. Olha só, Paulo está dizendo para eles que ele precisava auxiliar aquelas irmãs. Ele precisava estender a mão para aquelas irmãs, porque elas não estavam em concordância, apesar de estarem dentro da mesma igreja. E ele diz, olha, peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo, essas duas irmãs que estão aí lutando dentro da casa de Deus, que estão aí com problemas de relacionamento, com problemas, com situações mal resolvidas, elas lutam juntos para o avanço do Evangelho. Elas são minhas cooperadoras para o Evangelho. Só que elas estão tendo problema. E você tem que auxiliar elas a se esforçarem, a viver juntos e a ter o mesmo pensamento, a mesma comunhão. E ele diz também como com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram inscritos no livro da vida. O teu nome está escrito no livro da vida, lá no céu, dá um glória a Deus aí. Então Paulo está advertindo aquelas irmãs e aquele povo, não porque eles estavam indo por um caminho de falsa doutrina. Ainda que tivesse muitos que estavam tentando lançar dentro daquela igreja muitas falsas doutrinas, por muitos pregadores que estavam lançando muitas coisas na mente daquele povo. Mas o que ele está ali enfatizando é que as irmãs estavam com um problema de relacionamento. Os irmãos ali estavam com um problema. E queridos, qual igreja e qual comunidade que não existe problemas entre irmãos, não é? Eu vou até mais longe, qual família que não existe situações que precisam ser resolvidas? E muitas vezes não tem concordância, muitas vezes não tem o mesmo pensamento, não professam a mesma fé. E é a partir daí que surgem os grandes conflitos, os grandes problemas. E muitas vezes, por falta dessa concordância, muitas vezes separações, problemas na família, problemas na igreja, divisões acontecem. E Paulo está advertindo eles ali, dizendo, olha, eu suplico a essas duas irmãs, que por favor, que elas pensem da mesma forma. Que elas não fiquem se degladiando, que elas lutam pelo Evangelho, elas lutam pela causa de Cristo, mas elas precisam se entenderem. Porque se elas começarem ali a brigarem entre elas, vai tudo por água abaixo. E elas são pessoas importantes na causa do Evangelho. Olha a importância da luta, da batalha no Evangelho e ter o mesmo pensamento, a mesma concordância. Não digo em questões que precisam ser tudo concordantemente, mas em relação ao trabalho, ao avanço do Evangelho, precisa haver concordância. E necessita também haver reconciliação. Muitas vezes as pessoas acabam brigando umas com as outras e acabam se afastando e vivem anos e anos sem ter reconciliação. Sem ter momentos de sentar à mesa e de repente pedir perdão pelo mal entendido, por aquilo que foi feito, por aquilo que foi falado. Então Paulo está rogando a elas, está pedindo por favor, Evódia e Sintique, por favor, parem de brigar. Parem de discutir. Parem de entrar em atrito. Vocês são peças fundamentais para a obra de Deus. Vocês são peça fundamental para o avanço do Evangelho. Queridos, as brigas,
os problemas, muitas vezes, e eu acredito que a maioria das vezes acontecem, é porque o nosso coração é orgulhoso, não é? Muitas vezes nós não conseguimos e não aceitamos o contraditório. Muitas vezes nós não conseguimos viver com uma pessoa que pensa um pouco diferente. E nós pensamos, não, esta pessoa está errada pensando assim. E talvez a outra pessoa pense a mesma coisa. Não, mas quem está errado é ele. Isso é normal, né? Ou costuma ser comum. Normal não, né? Mas comum num casamento. As divergências. Mas a grande verdade que o apóstolo Paulo está dizendo para aquelas mulheres, que elas precisavam ter o mesmo foco. Entender que por mais que elas tivessem problemas, por mais que elas tivessem divergência entre elas, a causa de Cristo estava em perigo se elas continuassem tendo divergência entre elas. Então ele diz ali que eles precisavam, que o irmão ali precisava lutar para que eles pudessem entrar num acordo. E ele diz que elas precisavam estar ali num momento de reconciliação. E eu anotei algumas coisas aqui que diz o seguinte, ó, é possível acreditar em Cristo, trabalhar com ardor no reino de Deus e manter a relação uns com os outros, num lugar onde nós estamos trabalhando. Mesmo que exista divergência, mesmo que existam coisas que não concordo, mas eu posso trabalhar junto. Eu posso continuar trabalhando junto, porque a causa não é o que eu penso, ou o que o outro pensa, ou o que eu concordo, ou o que o outro concorda, mas a causa é Cristo Jesus e a sua obra. Então é possível. Agora, isso não é desculpa também. Isso não é desculpa para permanecer irreconciliável. A palavra de Deus é clara quanto a isso, que nós precisamos buscar, se tivermos problemas com outro irmão, nós temos que buscar aquele irmão e conversar com ele. Olha, eu tive problema com o irmão tal, nós tivemos uma desavença tal, mas nós estamos trabalhando, já perdoei, não quero saber, mas aquilo fica sempre martelando na cabeça do irmão. Toda vez que fala o nome daquela pessoa, aquilo fica martelando. É, mas ele fez isso. É, mas ela fez aquilo. Então não é desculpa poder trabalhar junto mesmo sem concordância, de não se reconciliar. Nós precisamos ser reconciliáveis. Eu não sei, talvez nesta noite, a pergunta que eu te faço, a segunda é, você precisa se reconciliar com alguém? Tem alguém na tua família? Tem alguém em algum momento, um amigo, alguém que você precisa buscar para se reconciliar com ele? Com ela? Se existe alguém que você precisa se reconciliar, não deixe o tempo passar muito. Vá lá buscar a reconciliação. Vá lá pedir perdão se for preciso. Suplique, se humilhe, não é vergonha. Muitas vezes nós temos vergonha de nos humilhar diante do outro, não é? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele se humilhou diante da cruz. E a Bíblia fala, aqui no próprio capítulo, ou melhor, no próprio livro de Filipenses, ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não se orgulhou de ser a Deus, mas foi obediente. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser obedientes à sua palavra. E nós precisamos, irmãos, se tiver algum problema de relacionamento, buscar a reconciliação. Então Paulo está falando isso para aqueles irmãos, olha, que elas possam se reconciliar aí, porque elas são úteis para o trabalho. Elas precisam avançar na obra de Deus, mas elas não podem continuar com os resquícios no seu coração. Elas não podem continuar ainda desse jeito que estão, mas elas precisam se reconciliar. E aí no versículo 4 ele vai dizer o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Queridos, a grande pergunta aqui também é a seguinte, como que uma pessoa que estava presa, como que uma pessoa que estava passando o que o apóstolo Paulo passou, poderia pedir para que as pessoas se alegrassem? Como que essa alegria poderia vir da boca de um homem que estava passando privações? Parece um pouco incongruente, não é? Parece um pouco assim, meio sem nexo. Poxa, mas o cara está preso, o cara está no perrengue, o cara está desse jeito, está dizendo para a turma se alegrar. O que esse cara é? Louco? É doido da cabeça? Mas a verdade é que ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai. A alegria suprema vem não das circunstâncias que nós vivemos. Era por isso que ele dizia, olha, alegrai-vos sempre. Eu estou preso, mas se alegrem comigo. Eu estou sofrendo, mas se alegrem comigo. Porque a minha alegria não é nas circunstâncias das quais eu estou vivendo. A minha alegria está em Cristo Jesus, o meu Senhor. É nele que eu aguardo e espero. Então pode ser que eu esteja abundando em bens materiais, que eu tenha dinheiro, que eu tenha emprego, que eu esteja livre, que eu esteja vivendo o melhor momento do meu relacionamento. Pode ser e eu me alegro no Senhor. Mas também pode ser que esteja passando por dificuldade, passando por problemas, passando por muitas vezes até acusações indevidas. Mas mesmo assim, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, alegre-se porque você tem Cristo Jesus na tua vida.
Jesus é o motivo da nossa alegria. Entender que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor, nos alegra, por mais que seja doloroso a caminhada. Amém? Quem está comigo, diga aleluia. Cristo Jesus está perto da sua segunda vinda. Nós entendemos pela palavra de Deus que em breve Jesus voltará buscar a sua igreja. E aí, irmãos, nós vamos desfrutar da plenitude do Senhor. Nós vamos desfrutar da totalidade da presença do Espírito Santo, da presença do Senhor Jesus. Nós estaremos com Ele para sempre. E a dor, o sofrimento, o choro, o prantear, isso não existirá mais. Todo esse problema que nós passamos aqui na terra, todo esse problema que nós temos com dificuldades e situações, um dia se findará. Será alegria, será gozo, presença de Deus, será na glória celestial junto com o Senhor. Alguns dizem assim, mas pastor, a igreja vai subir ou nós vamos reinar aqui na terra? Qual que é o certo? Eu não sei qual que é o certo. Eu sei que tem muitas teses, tem muitas defensorias aí de teologia, mas eu sei o que o certo é que um dia nós desfrutaremos da glória e da presença do Senhor, seja no céu, seja na terra, seja onde for. O negócio é estar com Ele. Esse é o negócio. Sabe, irmãos, tem gente que fica lutando com escatologia para lá e para cá, e tem o preterismo, e o mid-tribulacionismo, e o no pós, vai ter milênio, não vai ter milênio, e a tribulação vai ser no meio, vai ser no fim, e eu lá não quero nem saber quando que será, eu só sei que eu estou esperando o meu rei, estou esperando a vinda do Senhor Jesus, que pode vir a qualquer momento, e se ele vir, eu vou estar com ele, seja no meio da tribulação, seja antes, seja depois, seja debaixo da cama, seja onde for. O importante é que nós estaremos com ele para sempre, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Está na tribulação? Está no problema? Se alegre. Está na alegria? Tá beleza? Está tudo indo maior maravilha? Se alegre também. Não esqueça de se alegrar no Senhor. A alegria suprema vem de Cristo, que habita em mim e habita em você através do Espírito Santo. Aleluia. Então, irmãos, parece ser estranho para um homem que estava preso dizer a uma igreja para ele se regozijar. É estranho essa palavra do apóstolo Paulo. Mas nós entendemos que o apóstolo Paulo estava cheio de alegria. Por quê? Porque ele sabia que um dia ele veria a face do seu Criador. Ele estaria diante de Cristo, estaria com ele, estaria para sempre na eternidade. Era esta palavra que ele estava encorajando aqueles irmãos. E que nesta noite nos encoraja. Nos encoraja a entender que a nossa alegria não depende das circunstâncias, mas depende de estar em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas ficam muito tristes por causa das coisas deste mundo, por causa das situações que acontecem, porque ainda talvez ela não teve um encontro real com o Senhor Jesus. Talvez ainda ela não experimentou o toque do Espírito Santo, o poder de Deus, a presença, a mudança interior que o Senhor Jesus faz em nossas vidas. Então falta isso, talvez para muitas pessoas, para olhar e dizer assim, olha, independente do que eu estou passando, eu me alegro no Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, meu horário aqui está indo já e eu vou dar uma acelerada aqui para nós caminharmos aqui, tá bom? Olha só, capítulo 5, versículo 5, ele diz o quê? Seja a vossa moderação. O que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos? Olha, esta palavra moderação significa ser íntegro, ser conveniente. Você já viu uma pessoa inconveniente? Como é ruim, né? Como é chato quando uma pessoa é inconveniente. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, seja a vossa moderação, ou seja íntegro, seja conveniente, seja gentil. E olha, eu não sei, hoje eu estava ouvindo uma pregação de uma pastora, e ela dizia assim, na igreja, ela dizia assim, irmãos, fala para a pessoa que está do teu lado aí, dá uma boa tarde, dá um sorriso para ela. E ela disse assim, olha, vamos tirar a cultura do curitibano? O curitibano passa 2 horas num culto sem olhar para a pessoa do lado, sem conhecer, sem falar com aquela pessoa do lado. Né? Falta de gentileza, mas não é porque o curitibano não é gentil, é que o curitibano tem essas situações, alguns, né? Mas gentileza é isso, irmãos. Gentileza muitas vezes expressa a uma pessoa que não é crente. Porque nós temos a ideia de que nossos pares, as pessoas que comungam conosco, né, nós temos mais afinidade. Mas muitas vezes na rua, alguém que passa do outro lado, nem conhece, né, e nem imagina que você é um crente, que nós somos um crente. E muitas vezes nós nem gentileza temos com aqueles que estão lá fora. Então o apóstolo Paulo diz, seja a vossa gentileza, seja a vossa moderação, seja a vossa integridade, seja a vossa conveniência conhecida das pessoas. Olha lá, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Ele está dizendo, olha, aquilo que vocês receberam de Cristo Jesus, que está na vida de vocês a alegria, a ser íntegro, ser uma pessoa expansiva, ser uma pessoa gentil, que não fique só dentro da igreja, mas que seja conhecido lá fora também. Que seja alcançado pessoas através da minha atitude, daquilo que nós já recebemos do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Temos que ser amáveis, razoáveis, amplos, como isso é um desafio para nós. Mas aquele que tem Cristo Jesus vence essas barreiras e é uma pessoa expansiva. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu vou encerrar essa mensagem neste momento e nós vamos terminar ela na semana que vem. Amém? E eu quero convidar você a ficar de pé, porque o nosso tempo já foi aqui e eu falei demais. Mas eu quero orar com você nesta hora. Quero buscar a presença de Deus contigo. Como eu sempre falo, irmãos, que eu não sei qual o momento desta palavra Deus ministrou o teu coração. Talvez em algum momento desta mensagem, o Senhor ministrou na tua vida algo que precisa mudar. Queridos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e examinar, não é isso que a palavra fala? Olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando nós vamos ceiar, inclusive domingo que vem nós temos ceia, viu? Não falte, vai ser uma grande festa para a glória do Senhor Jesus. E neste texto diz que nós devemos examinar a nós mesmos e ver se há em nós um caminho errado ou algo que nós precisamos mudar. E eu falei aqui de coisas sobre problemas de relacionamento, talvez problemas de reconciliação. Eu falei aqui de problemas de falta de gentileza, falta de ser amável. E Deus talvez ministrou algo no teu coração. Deus falou alguma coisa aí na tua vida que precisa ser mudado. E eu quero nesta hora orar com você. Eu gostaria que você curvasse a sua mente, sua fronte, e que você falasse com Deus aí. Que você buscasse a presença do Senhor. Que você dissesse a Ele o que problema você precisa jogar fora a partir de hoje. Qual é a situação que você precisa que o Senhor mude na tua vida? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta breve palavra. Obrigado, meu Deus, por esta ministração ao nosso coração. Ó Deus querido, aqui está a tua igreja nesta noite, que ouviu a tua palavra. Ó Deus querido, não permita, meu Deus, que eles saiam dessas portas, ó Pai, e que, ó Deus querido, aquilo que muitas vezes trava a sua vida, trava, Senhor, a sua caminhada cristã, ó Deus querido, não permita que eles levem isso para a sua caminhada, mas que o teu Espírito Santo possa revelar esta hora, e o teu Espírito Santo possa mostrar a eles, ó Pai, em qual área, em qual momento eles precisam e mudar as suas atitudes, Pai, para que eles possam crescer, avançar na fé. E, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se nesta noite, ó Pai, o Senhor ministrou ao coração do teu filho, da tua filha, uma falta de reconciliação com alguém próximo, ou talvez com um parente, com um irmão, ó Deus, que o Senhor dê graça a ele, força, para ele buscar esta pessoa. Mesmo, Senhor, que talvez não tenha sido ele que tenha arrumado um problema, mas, ó Pai, coloca o mesmo sentimento que houve no coração de Jesus, o mesmo sentimento do Senhor Jesus, e que ele possa buscar esta reconciliação. Ó Deus querido, que ele possa, no que depender dele, estar em paz com todos os homens, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus amado, Deus santo, em nome do Senhor, ó Pai, que nesta noite o Senhor possa ministrar poderosamente, Senhor, esta palavra, e que nesta semana, Senhor, o Senhor faça uma grande obra, e o Senhor opere um grande milagre, ó Deus, de reconciliação, um grande milagre na sua vida, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, eu oro, eu abençoo a tua igreja agora, para a glória e louvor do teu santo nome, e todos digam amém, Jesus, e aplauda Jesus bem forte, aleluia.